E se a moralidade, na verdade, atrapalhasse quem quer chegar ao poder? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no manual que ensinou os governantes que às vezes é preciso aprender a não ser bom. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Olha, Maquiavel não escreveu isso como um filósofo isolado, sabe? Pensa nele como um estrategista genial que perdeu o emprego e estava buscando uma nova posição. Ao oferecer todo esse conhecimento a um novo governante, ele estava na prática mandando o currículo mais impressionante da história. Para a gente entender bem esse manual, que continua super atual, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o contexto da época. Depois, como um príncipe consegue o poder e, o que é ainda mais difícil, como ele mantém esse poder. Aí, a gente entra na polêmica imagem pública do governante e, por fim, vamos ver por que o nome de Maquiavel ecoa até hoje. Beleza, vamos começar pelo básico, né? O mundo que deu origem a este livro. A gente está falando de uma Itália completamente dividida, um verdadeiro campo de batalha. Não era um livro sobre como criar uma sociedade ideal, não. Era um olhar cru, direto e realista sobre o que era preciso para governar num mundo de guerra constante e alianças que mudavam da noite para o dia. Certo. Então, como é que alguém se torna um príncipe? Afinal, Maquiavel diz que tudo se resume a duas forças gigantescas. O sucesso de um príncipe, segundo ele, é uma espécie de dança entre a sua própria habilidade, que ele chama de virtude, e a sorte, o acaso, que ele chama de fortuna. E aqui está a primeira grande virada de chave de Maquiavel. Virtude não tem nada a ver com virtude moral, tipo ser bonzinho. Esquece isso. Virtude é sobre ser excelente no que faz, ter a força, a inteligência e a coragem de fazer o que for preciso para vencer. Custe o que custar. A fortuna, por outro lado, é tipo um rio selvagem. Um príncipe não consegue controlar o rio, mas com virtude ele pode construir barragens para se proteger da enchente ou canais para usar a força da água a seu favor. Tá, mas como essa dança entre habilidade e sorte funciona na vida real? Maquiavel nos dá o exemplo perfeito, o temido César Borgia. A jogada do Borgia foi genial. Ele usou a fortuna, a sorte de ter um papa como pai, para dar o primeiro passo. Mas foi a virtude dele, brutal, calculista, usando de traição e violência cirúrgica, que permitiu que ele construísse um poder real a partir do zero. Ele mandou um cara cruel arrumar a casa e depois se livrou desse cara para parecer um salvador. É o jogo do poder. Porque, olha, conquistar um lugar é uma coisa. Agora, manter o controle... Aí é que Maquiavel se aprofunda na arte de verdade. E a primeira regra para se manter no poder, para Maquiavel, é bem simples. Nunca, jamais confie nas armas dos outros. Soldados contratados vão te trair na primeira oportunidade. Tropas de aliados, elas servem a outro chefe. A única base segura para um Estado é ter um exército formado pelos seus próprios cidadãos. E para governar um lugar que acabou de ser conquistado, a lógica é fria e direta. Primeiro, apague o passado, eliminando a antiga família real. Depois, acalme o presente, mantendo as leis e os impostos do povo. E, por fim, controle o futuro morando lá, para apagar qualquer faísca de rebelião antes que vire um incêndio. E isso nos leva à parte mais famosa e talvez mais polêmica do livro. Como um príncipe deve cuidar da sua imagem pública. Parece até o contrário do que a gente pensa, né? Mas Maquiavel diz que ter fama de pão duro é melhor. Ser generoso demais esvazia os cofres e te obriga a criar mais impostos, o que gera ódio. Já sendo econômico, o príncipe consegue se virar com o que tem e se defender sem precisar explorar o povo. Essa é a pergunta de $1 milhão. O verdadeiro coração de O Príncipe. Qual dessas emoções é a ferramenta mais confiável para um governante? A resposta de Maquiavel é brutalmente honesta. Embora um príncipe deva fazer de tudo para não ser odiado, na hora de escolher, o medo é a aposta mais segura. O amor é passageiro, depende da boa vontade dos outros. Já o medo de uma punição, esse é bem mais duradouro. E aqui a gente chega no ponto central da filosofia dele. A moralidade de quem governa não é a mesma de uma pessoa comum. Um líder não pode se dar ao luxo de seguir as mesmas regras, porque as decisões dele não afetam só a si mesmo, mas a sobrevivência de toda uma nação.
E é exatamente por causa desse pragmatismo todo, dessa visão implacável, que o livro atravessou os séculos. Pois é, o nome dele virou adjetivo. Maquiavélico, hoje, descreve um comportamento manipulador, sem moral, focado só no poder. Quase sempre é um insulto, mas, para muitos, descreve perfeitamente como o poder funciona. Há mais de 500 anos, O Príncipe é um texto básico e fonte de muito debate no estudo da política. Foi lido por líderes, generais e presidentes de empresas desde que foi escrito. O grande ponto aqui é entender que o objetivo de Maquiavel era descrever como o poder funciona de verdade, e não como ele deveria funcionar no mundo ideal. Ele foi um realista numa era que preferia sonhar. E no fim, a pergunta de Maquiavel continua no ar, tão relevante hoje quanto era na Itália do século XVI. Será que um líder pode ser, ao mesmo tempo, uma boa pessoa e um governante eficaz? A resposta talvez continue sendo tão desconfortável quanto sempre foi.